Opa, boa noite, a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 26 de junho de 2022, está começando mais um pós-jogo do Robson. Domingão à noite, domingo frio, bom para ficar em casa. Domingo sem jogo do Corinthians é um domingo esquisito, né? Mas o Corinthians jogou ontem, né? De toda forma, o Corinthians enfrentou o Santos ontem pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e empatou 0-0, né? Já era meio que o esperado. Mas foi ontem, especificamente ontem, foi até um dia típico, porque teve muita especulação, muita coisa acontecendo, muita notícia. Na verdade, uma notícia, mas com diversos desdobramentos, né? E vamos tentar entender o que foi esse sábado, né? Antes do jogo do Corinthians. Antes de a gente começar então, só deixando os recadinhos, se você está assistindo o vídeo pela primeira vez aqui no canal, se inscreve no canal, curte ali, dá aquela moral, compartilha pro amiguinho, se achou legal o vídeo, pô, achei legal, o Robseira ali falou algumas coisas interessantes, falou, de repente só falou bobeira, mas de toda forma, compartilhe com o amiguinho, pede para ele se inscrever aqui para tentar deixar o canal mais relevante, ó. Não é por nada não, mas o André Hernan aí que criou o canal esses dias atrás já tá com 100 mil, hein? Com 100 mil já. E eu tô penando aqui pra chegar a 50, 60 inscritos. Mas beleza. É, é a vida, né? Nem todo mundo tem o charme do André Hernan. Ah, lembrando também, o conteúdo desse vídeo também vai estar disponível no Spotify em formato de podcast, na verdade em diversos outros agregadores de podcast, tá? Não necessariamente somente no Spotify, também vai para o Google Podcasts, Pocket Cast, Amazon Music, Deezer, enfim, SoundCloud. SoundCloud o pessoal tem engajado ali, entrado, ouvindo e seguindo o podcast no SoundCloud, é legal, né? Bacana. Mas se você está ouvindo especificamente pelo Spotify, lá tem uma ferramenta para classificação do podcast, dê algumas estrelinhas, o que você achar justo ali, e segue o podcast. Assim, isso serve tanto pro YouTube quanto pro Spotify, tá? O algoritmo dizem que é meio parecido, ou seja, tipo, eles vão identificar as pessoas que ouvem coisas semelhantes a você, ou seja, ouvem ou assistem, né? Vídeos do Corinthians, né? E dentre os vídeos do Corinthians, se você curtiu aqui o meu vídeo e se inscreveu no canal e tal, ele vai sugerir para pessoas que têm um perfil parecido com o seu, pessoas também que consomem Corinthians. Então dá essa moral aí, avalia ou curte o vídeo, se inscreve no canal, segue o podcast e vamos tentar deixar aí o canal do Robson mais relevante para que mais corintianos consigam ter acesso aos vídeos, ao podcast também e que possam interagir de alguma forma, seja seguindo no Twitter, seja comentando aqui nos vídeos, beleza? Por enquanto, só isso, tá? Recados dados, vamos começar aqui o programa e vamos começar falando do que realmente pegou fogo ontem, né? Hoje já deu uma mornada aí e tal, mas ontem. Ai, caraca, apertei o botão errado. Ah, desde quinta ou sexta-feira já vem se falando de Yuri Alberto no Corinthians. O que evoluiu? Primeiro, o Yuri Alberto aceitou, o Zenit aceitou. Questões burocráticas sendo discutidas. No sábado ou na sexta-feira à noite, se eu não me engano, o Marcelo Braga do GE soltou a braba, né? Falou, o Zenit quer uma compensação financeira. E a gente dormiu com essa notícia aí. Logo pela manhã tem um correspondente, um jornalista brasileiro que mora na Rússia e logo pela manhã ele já mandou também a braba, talvez não seja compensação financeira, mas sim possa envolver atletas, no plural, dois atletas. E aí o
pessoal começou a jornalistar aqui, né? E tentar descobrir quais eram os atletas aí é, que o Zenit gostaria de contar, né? Para poder liberar o Yuri Alberto. Então chegaram-se nos nomes de Ivan, o goleiro, e também do Gustavo Mantuan. O Corinthians então cederia Ivan e Mantuan para poder ter Yuri Alberto. E aí começou aí vários desdobramentos de coisas que não é definitivo, é indefinitivo, é uma troca na orelha, vai os dois, vem o Yuri Alberto. Não, vai os dois e vem o Yuri Alberto, depois de um ano o Yuri Alberto decide se vai querer ficar ou não. Como assim, né? E foi ficando cada vez mais esquisita essa história. No fim, foi colocado que seria empréstimo para os dois casos, vem Yuri Alberto, vai Ivan e Mantuan. Depois de um ano, o Corinthians tem ali teria, né, um valor prefixado para adquirir o Yuri Alberto, e o Zenit teria ali um valor prefixado para contar com os dois atletas, né, tanto o Ivan quanto o Mantuan. E aí começou-se a chegar valores, né? Qual é o preço do Yuri Alberto? Do passe dele, 20 milhões de euros. Qual o preço, né? Qual o valor do Gustavo Mantuan? 15 milhões de euros. Qual o preço do Ivan? 5 milhões de euros. E aí daria tudo 20 a 20 e poderia ser feito a troca normalmente, né? Depois, quando já não se falava mais em troca, mas em possibilidades individuais, o Corinthians quer o Yuri Alberto, não quer, volta para o Zenit, vai para outro time. O Zenit quer Ivan ou Mantuan. Qual o preço do Ivan? Do Ivan não mudou, 5 milhões. Na verdade, ninguém tem se importado com o Ivan nessa negociação. Mas aí o Mantuan cai de 15 milhões de euros para 10 milhões de euros. Tá? Então, em tese, o passe do Mantuan hoje seria 10 milhões de euros. Tá? Caso algum time ou o Zenit queira adquiri-lo. 10 milhões de euros por Gustavo Mantuan, e o Corinthians tem 90% do Mantuan. Aí chega outra bomba. Yuri Alberto vem para o Corinthians. A que preço? Quanto que ele vai ganhar? Vai ganhar, sei lá, mais ou menos o que o Jô ganhava, vai ganhar 1 milhão e 200 mil, por aí. O Jô não ganhava, acho que 1 milhão e 200 mil, ganhava menos, mas o salário do Yuri Alberto seria esse. Porém, teria que pagar luvas e também comissão pro empresário, né, pros empresários. Aí entra o esquema. Quanto que ficaria isso? Ficaria 30 milhões de reais por um ano de Yuri Alberto. Ou seja, 2 milhões e meio por mês. Até esse momento eu falava, beleza, vai Mantuan e Ivan, vem Yuri Alberto, fica por essa mesmo. O Corinthians liberou o salário do Jô da Folha, então tá tranquilo. Mas não, agora com essa informação de 2 milhões e meio por mês, 30 milhões de reais por um ano de Yuri Alberto, aí pra mim já não dá. Pra mim já não é interessante. Já para por aí. Porque aí complica tudo, né? Aí fica ruim. O Corinthians não tem condição de investir 30 milhões de reais para ter um ano do Yuri Alberto. Se fosse 30 milhões de reais para ter o Yuri Alberto, ter o contrato, né, ter os direitos federativos do Yuri Alberto, quando estivesse comprando o Yuri Alberto, é uma coisa. Agora, 30 milhões para ficar com ele por um ano, aí não rola não. Então eu gostaria, sim, se fosse, não, beleza, vai os dois lá e vem o Yuri Alberto, pra mim tá ok, mas nesses moldes aí pra mim já seria um negócio ruim, tá? O Corinthians não tá em condição financeira de fazer essa loucura, tá? Não tá mesmo. E, bom, acho que de Yuri Alberto é isso, tá rolando a negociação ainda. Durante o jogo, o jornalista que estava fazendo ali, né, o jogo, eu não sei o nome dele, da parte do Corinthians, né, não é setorista, é outro cara. Durante a transmissão ele falou que questionou ali
acho que outras pessoas ou dirigentes aí falaram que tinha muita gente envolvida, ou algo assim, mais pessoas envolvidas, mais dinheiro envolvido, então pode ser que talvez o Mantuan até tenha proposta e não seja uma proposta do Zenit, e aí não seja tão vantajoso assim ceder o Mantuan para o Zenit e ainda pagar 30 milhões. Né? Mas vamos ver ainda. É, depois eu vou falar um pouquinho da zona mista, que o Duílio Monteiro Alves deu entrevista e ele falou um pouco sobre isso. Mas beleza, então isso é o que a gente tem de Yuri Alberto. Se for nesses moldes, pra mim vai ser um negócio bem ruim, tá? Bem ruim mesmo. Vale lembrar que, não sei se o Yuri Alberto mas se não me engano é o Bertolucci, Giovanni Bertolucci, eu não sei. Sei que é Bertolucci. Ele é o empresário do Mantuan e empresário também do Ivan. E ele levou outros jogadores pro Zenit, né? Malcolm, se eu não me engano, o Claudinho também. Então ele tem bastante influência lá. O pessoal gostou bastante dos jogadores que ele levou. E por isso que tá virando aí esse negócio, tá? Bom, tendo aí isso em vista ainda, foi ontem, não lembro se foi ontem ou se foi hoje que eu tirei sprint, acho que foi ontem. Hoje eu fiquei jogando o dia todo, né? Fui pra academia, depois fiquei jogando, então provavelmente não foi o de hoje não. Mas o Marcelo Braga ali, ele tuitou alguns jogadores que provavelmente vão deixar o Corinthians nessa janela, tá? Então, Mantuan e Ivan devem ir para o Zenit para poder vir o Yuri Alberto, que é o que eu acabei de comentar. João Vitor tem conversa com Porto, Benfica e Sevilha. Um dos três deve levar o João Vitor. Dizem que no momento já esteve mais pro Benfica, mas provavelmente o Porto está mais forte agora. Não se sabe ainda. A gente vai descobrir mais aí quando abrir a janela, tá? Ou nos próximos dias. João Pedro, obviamente, vai acabar o contrato, o Corinthians não vai renovar. O Guilherme Pezão e Varanda. Parece que eles têm interesse do Chipre, cara. Isso surgiu assim, tipo na. Não sei se foi na sexta-feira. Acho que foi na sexta-feira. Eu vi o Vessone do meu timão, né? Falando, tem interesse da Europa pelo Varanda. É, Europa, né? Putz, aí eu caí no clickbait, né? Aí cliquei e fui ver a matéria. Não, o time do Chipre que não teve o nome revelado. Quando o cara fala, tipo, tem interesse da Europa, você vai, tipo, será que é Itália? Será que, sei lá, é Bélgica? Algum mercado menor ali da Europa, mas menor, mas ainda relevante pro futebol, né? Sei lá, tipo, agora o cara vem com Chipre, mano, e fala que é, pô, Europa. Aí é foda, né? Eufemismo, né? Eufemismo que fala. Mas, pô, beleza. Tipo, Guilherme Pezão, que é o quarto goleiro ali, provavelmente não tem chance mesmo. Nem, ó. Quem tem revezado ali para jogar pelo Corinthians é somente o Ivan e o Donelli, quando o Cássio é poupado ou o Cássio se machuca, né? Então, Carlos Miguel e Guilherme Pezão ali, eles estão numa situação difícil assim, modo de falar, né? Os caras devem ganhar, sei lá, uns 15, 20 mil, 30 mil reais por mês ali só para treinar, então para eles tá bem, né? Tá bom. Mas pra gente não. Então, se o Corinthians conseguir se livrar aí do Guilherme Pezão, vai ser uma boa também. E o Varanda, né? O Varanda é um menino problema, mano. Então, tomara que vá pro Chipre lá e consiga fazer a vida e, enfim, focar no futebol. E também, por último, mas não menos importante, Léo Natel e Luan, que eles devem muito provavelmente serem emprestados, né? E o Corinthians ali, tanto o Corinthians quanto os jogadores, estão analisando propostas. Eu até agora não ouvi nenhuma proposta, nem por Luan, nem por Léo Natel. Tá? Nenhum dos dois. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Tabela. Hoje a gente está terminando ali a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tirei esse print há pouco, tá? Então o jogo do Palmeiras já tinha acabado. O Palmeiras empatou com o Avaí 2-2. Eu tinha até colocado o Rony no. Achei que o Palmeiras ia sacolar, tá?
Coloquei o Rony ali como capitão do meu time no Cartola. Ele até fez um gol, fez ali os pontinhos bons, mas de novo eu flopei no Cartola nessa rodada. Tá difícil, viu? Tá difícil. Acho que eu não manjo tanto de futebol quanto eu imagino que manje. Mas tá aqui o G6 provisório ainda. O São Paulo estava jogando, estava empatando 0 a 0 com o Juventude e talvez seja por isso que ele não esteja aparecendo aqui no print, tá? No G6, mas se ele. Pode ser que já aconteceu várias vezes aí nesse passado recente de eu colocar um print aqui com a rodada andando, quando a rodada termina, muda, né? O G6 ali. Mas, bom, tomara que o São Paulo perca pro Juventude, na verdade. Mas olha lá, Palmeiras em primeiro com 29 pontos, Corinthians em segundo com 26, seguido de Clube Atlético Paranaense, Inter, América, Clube Atlético Mineiro e Fluminense, tá? O Atlético Mineiro ganhou de virada do Fortaleza, estava perdendo de 2 a 0, conseguiu virar ali para 3 a 2. Inter teve uma vitória tranquila, né, 3 a 0. E o Clube Atlético Paranaense sapecou 4 a 2, se eu não me engano, no Bragantino. Então, os times estão embalando, tá? Os times estão embalando. Aparentemente, o Fluminense venceu. O Fluminense ia jogar com o Botafogo, né? Não sei se venceu. Por mim também não importa, né? É um time que não tá brigando pelas mesmas coisas que o Corinthians. Tá ali no G6, mas provavelmente não vai terminar no G6. De toda forma, esses são os 6 primeiros, tá? Do momento em que eu tirei, né, o print, pouco antes de começar a gravar aqui. Então, de novo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense, Inter, Atlético Mineiro e Fluminense, tá? Bom, vamos ver aí qual foi. Vamos começar a falar do jogo de ontem do Corinthians. Começando aqui pela escalação, o professor Vitor Pereira decidiu levar a campo aí Cássio, Rafael Ramos, Robert Chenan, Raul Gustavo e Fábio Santos. A curiosidade aí fica pelo Fábio Santos estar jogando hoje, né? Talvez ele não jogue na terça-feira diante do Boca Juniors pela Libertadores, tá? Destaque ali pro Robert Chenan, escalação ali, moleque, acho que é a segunda vez que ele joga como titular pelo Corinthians, dessa vez jogando um clássico. E foi bem, tá? Foi bem. Então, a defesa ali acho que foi o que a gente imaginava já. Começando com o Rafael Ramos, para poder dar uma poupada no Fagner. O meio de campo, Cantígio do Queiroz e Rony. Quando eu vi isso daqui, eu falei, mano, isso daí, sinceramente, o meio de campo vai ser nulo, tá? Pode ser que tenha marcação, pode ser que tenha alguma coisa, mas o meio de campo não vai entregar em termos criativos, tá? E aí no ataque, com Adson, Felipe e Gustavo Mantuan. Ou seja, dois caras rápidos pela ponta e o Felipe Augusto, que é o menino da base, forte, né? Não fez nenhum gol ainda, mas ele é um moleque muito forte. Acho que o único lance que ele fez foi quando ele subiu e deu um cabeceio para fora quando era o Mancini ainda, técnico do Corinthians. Acho que ano passado, né? Pelo Campeonato Paulista, quando subiu um monte de molecada, né? Subiu o Varanda, subiu o Xavier. O Xavier não, o Xavier já tava, né? Mas subiu o Felipe também, subiu o Biro, um monte de molecada lá subiu. Cauê, né? E acabou não virando nada nenhum deles, né? Por enquanto, né? Até porque era um momento mais complicado aquele do Corinthians. De toda forma, esse foi o time que o Corinthians foi a campo. Eu não gostei, principalmente ali do meio campo, tá? O meio campo assim, tipo, ruim, ao meu ver. Mas, bom, era o que tinha, né? Era o que tinha, a gente já imaginava que poderia ser aí algo complicado aí, né? Vamos falar do jogo especificamente. Aqui a arte que o William disponibilizou, acho que foi o William que disponibilizou. Ele sempre disponibiliza artes ali, artes bem bonitas, né? E, cara, Corinthians enfrentou o Santos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro às 19 horas. Tá? Eu achei que seria 18h30, tá? Acabei até falando errado ali o
o horário do jogo, quando eu fiz o pré-jogo. Confundi ali. Na verdade, acho que eu nem lembro de ter olhado o horário, tá? Só. De toda forma, jogou às 19 horas, é, na Neoquímica Arena. Foi televisionado apenas pelo. A transmissão, né? Foi só pelo Premiere. É, e aí, bom. Deu 40 mil pessoas, tá? Deu mais de 40 mil pessoas, então tava lotado, tá? Deu uma renda de 2,4 milhões, se não me engano. O Corinthians tem sido importante pro Corinthians, tá? A torcida tem comparecido bastante, acho que entendeu o momento do time, entendeu ali o projeto do Vitor Pereira, o acordo do Vitor Pereira não, né? Do Duílio. Ah, o acordo da Caixa tá para sair e é importante que a torcida compareça mesmo. Inclusive um amigo meu foi pro jogo, né? Mandou mensagem para mim, Charlito mandou mensagem lá e tava bravo, ele tava, tava bravo com o juiz lá. A cada 10 palavras que ele falava, 5 ele tava xingando o juiz. Mas beleza, então o Corinthians entrou a campo com um time bem alternativo, um time recheado de miúdos e a outra parte era miúdo do miúdo, tá? Então o Corinthians entrou com bastante jogador, bastante promessa ali, alguns jogadores da base, mas o Felipe Augusto que ainda está no estágio abaixo dos miúdos que o VP tem utilizado com mais tempo. E como eu falei lá no pré-jogo, eu não. Eu tava numa vibe boa, assim, tipo, tava bem otimista, né? Acho que aquela goleada que o Corinthians deu no Santos na quarta-feira me deixou bem otimista, assim, com o time. Mas aí veio esse jogo aqui e me mostrou que, meu, relaxa aí, dá uma segurada, porque o Corinthians de fato precisa priorizar campeonatos. Isso daí, o Corinthians não vai conseguir ganhar todos. Isso é fato, o Corinthians não vai conseguir ganhar todos. O Corinthians não tem. Até tem elenco, mas machucou. O Corinthians machucou bastante jogador, né? Pô, o Renato Augusto machucou a panturrilha, o Maicon tá com lesão grave, o Paulinho só volta ano que vem. O João Vitor machucou de novo. Então o Corinthians ele até tem um bom elenco, mas se machucou bastante e o Corinthians teve que contar com muitos jogadores oriundos da categoria de base. Nem todos estão prontos. E também aquele papinho de que a base resolve. É muito fácil dizer a base resolve quando joga com o William, Renato Augusto, Juliano, Gil. Né? Então quando tem os mais experientes de grande qualidade, de muita qualidade ali para dar o suporte para eles poder brilhar. Quando o Corinthians precisa especificamente dos jogadores da base, fica difícil para eles, tá? Fica difícil e é normal que fique mesmo. São meninos aí de 20, 21, no máximo 20, 22 anos, e estão crescendo, estão evoluindo, tá? Adson está evoluindo, Mantuan está evoluindo, Lucas Piton está evoluindo, Duqueiroz tem evoluído, e mais atrás um pouquinho, embora tenha subido mais cedo, Rony e Xavier também estão evoluindo, tá? Então, mas mesmo assim, contar com esses jogadores para ganhar um clássico de Campeonato Brasileiro de Série A, eu acho que é um pouco demais, tá? Acho que é um pouco demais. Então, o Corinthians ainda precisa dos jogadores mais experientes, tá? O Corinthians precisa, não tem o que fazer. São ali jogadores de referência e seriam referência em qualquer time aqui do país no momento, tá? Bom, falando do jogo especificamente, o Corinthians fez ali um jogo que não levou susto. Acho que o Cássio fez uma defesa num chute do Léo, acho que é Léo Batistão, né, o nome dele. Depois acho que eu não me lembro de nenhuma outra defesa importante do Corinthians, do Cássio. Acho que teve uma bola que acho que é Marcos Leonardo, né, o atacante dos caras, que acabou saindo ali no cara a cara com o Cássio, mas ele estava impedido, tá? E de toda forma ele finalizou para fora. Mas o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, por contar mais ali com a molecada da base e um meio de campo que em termos de criação é ridículo,
com Cantígio, Rony e Duqueiroz, aí não tinha como mesmo. Não tinha como. O Corinthians acho que pouco fez ali para assustar o Santos no primeiro tempo. Acho que foi um jogo bem ruim. O Santos pressionadíssimo ali. Teve, acho que na véspera do jogo, a torcida foi cobrar a torcida organizada do Santos, a torcida jovem, né, foram cobrar os jogadores no hotel tal. E eles estavam ali decididos a não perder o jogo. Tá? Então, no primeiro tempo foi isso, foi um jogo bem. Mais ou menos um jogo. Não chegava a agredir, assim, tipo, ofender as pessoas que estavam assistindo, como foi, sei lá, acho que São Paulo e Avaí. Foi bem terrível, assim, tipo, de se assistir. Mas esse Corinthians e Santos ali não teve nada de interessante no primeiro tempo, tá? Pro segundo tempo, o Duqueiroz acabou saindo, né? E entrou o Juliano, acho que saiu também algum outro jogador lá pro William entrar. E aí, na primeira bola que os caras pegaram, o Juliano já saiu ali em posição boa para poder marcar e acabou finalizando ali. Não sei se ele tentou finalizar ou cruzar. Bateu cruzado ali, a bola passou pelo goleiro do Santos e foi para fora, né? E o Corinthians aí foi entrando os jogadores titulares, mas é difícil, eu acho que o Corinthians entender assim, tipo, pô, eu vou colocar os caras no segundo tempo para eles resolver o jogo, mas muitas vezes não dá, né? 45 minutos só para resolver um jogo, pô, às vezes pode ser que não role. Principalmente no jogo como era o de ontem, né? Que o Santos queria, o Santos só não queria perder, tava numa retranca danada ali, e o Corinthians provavelmente precisaria ali de mais tempo para poder ir pressionando e apertando cada vez mais o Santos, né? O Santos fez bastante falta, fez bastante cera. Qualquer coisa os caras se jogavam, o goleiro dava uma roubadinha no tempo ali. Mesmo assim, o Corinthians ficou bem mais perto de fazer um gol, né? O Corinthians perdeu bastante chance. Teve uma finalização de fora da área do Rony, que ele bateu colocado muito bem. No final do jogo ainda teve uma chance que o Piton perdeu um gol. Ao meu ver, ele perdeu um gol, tá? Numa jogada bem trabalhada do Corinthians ali. Então, o Corinthians, se tivesse alguém que merecesse o resultado no segundo tempo, seria o Corinthians, né? Mas não teve chance. O Corinthians não teve chance nem tempo de ganhar esse jogo. Muito por conta da arbitragem, que parou demais o jogo, não deu os acréscimos corretos que deveriam ter sido dados, né? O Santos fez muita cera, fez muitas faltas, então no fim acabou 0-0. O Corinthians não sofreu nada nesse jogo. O Santos é um time horrível, o Santos é um time ridículo, e jogou para não perder. Na verdade é bem essa assim, tá? O Corinthians não teve nenhum destaque positivo também no jogo. Acho que no segundo tempo, com a entrada de Juliano, de Fagner e o William, o Corinthians melhorou bastante a ponto de mandar no jogo. Mas aí o Corinthians pecou muito no ataque, né? O Roger Guedes ele foi desfalque, né? Ele levou o terceiro cartão amarelo e acabou cumprindo o desfalque ali. E entrou o Felipe Augusto, que não conseguiu desempenhar um futebol. E depois entrou o Júnior Moraes no segundo tempo, que acho que o que ele praticou deve ter sido alguma coisa parecida com futebol ali, mas ele tentou bastante, correu, mas ele não parava em pé, não dominava uma bola. Ele não sei, o Júnior Moraes ali não conseguiu jogar bem, tá? Não teve oportunidades também, né? Não teve nenhuma oportunidade para ele finalizar, né? Que seria o forte dele, mas ele não conseguia dominar a bola, não conseguia dar uma segurada, não conseguia fazer um pivô, não fazia nada, né? Era um atacante que não estava inoperante ali e muitas vezes não conseguia dominar a bola que ia para ele. Mas positivamente, né, o jogador foi bem. Negativamente aí dá pra pontuar Cantígio, que não jogou nada, né? É outro também que é muito fácil jogar quando tem craque do lado, né? Agora quando precisa dele demonstrar alguma coisa, não faz nada. Isso a Globo não mostra, né?
Do Queiroz foi mal também, né? Apesar de ter se esforçado, viu? Se esforçou bastante ali, chegou, até correu bastante, chegou a sentir o músculo. E o Júnior Moraes ali foi terrível, tá? Muita gente falou que o Rony foi muito mal, eu não acho que o Rony foi muito mal, ele fez o que ele podia ali. Apesar de ter levado um cartão amarelo com 2 minutos de jogo, o resto do jogo ele fez o que podia ali. Dentro do que ele conseguia, ele fez o possível. Bom, após o jogo ali, o Vitor Pereira deu entrevista coletiva, como de praxe. Não falou muitas coisas interessantes não, para ser sincero. Ele falou bem da molecada ali que entrou, né, que era o que tinha que fazer. Cornetou os jornalistas ali porque perguntaram, né, se ele poderia utilizar o Lucas Piton ali mais avançado, caso o Renato Augusto não jogue. Aí ele falou que eu posso até colocar, mas se eu colocar vocês vão me chamar de professor Pardal? Eu vim da Europa pra cá pra vocês me chamarem de professor Pardal. Então, de brincadeira, né, dando risada. Ele falou que não conhecia o termo, né? Mas ele falou também uma coisa importante que o Marcelo Braga perguntou para ele, né? Falando de planejamento, se ele em 2023 teria Vitor Pereira aqui na América do Sul ainda, no Campeonato Brasileiro. Ele desconversou, falou que o futuro ele não sabe o futuro, não sabe nem se vai acordar vivo, né, no outro dia. Se ele acordar e mexer o pé, quer dizer que ele tá vivo, então ele pode contar com ele para aquele dia no Corinthians, né, no Brasil, mas ele gosta muito de fazer aí contrato de 1 ano, porque ao final do contrato ele avalia se foi bem, se gostou, se as pessoas gostaram do serviço dele, ele não quer ficar obrigado aqui e nem que as pessoas também se sintam obrigados a aturá-lo, né? Mas ele falou um negócio legal que a relação que ele tem com o Duílio é uma relação muito boa, né, com a diretoria como um todo. É uma relação que ele nunca teve em nenhum outro trabalho que ele fez. Falou que o pessoal é uma família mesmo, é bem bacana, ele tem gostado bastante, tá? Ele já tinha falado isso antes, falar nessa questão de família aí, né? Desde os funcionários do clube e tudo, né? Tudo ali dentro do CT ele elogiou bastante, mas dessa vez ele elogiou especificamente a diretoria, falou que tem uma relação muito boa, coisa que ele nunca teve em outro clube, tá? E só para finalizar, rapaziada, o Duílio, eu acabei não pegando nenhuma arte ali, mas o Duílio deu uma entrevista na Zona Mista. É, ele não quis confirmar nada sobre acerto com o Yuri Alberto. A imprensa tem dado já como certo, né? Como se eles já tivessem fechado, mas o, o Duílio acabou não falando que não queria falar sobre isso, que ainda estava sendo negociado, que tem interesse, mas não tem nada certo ainda, tá? Ele também negou proposta ali pelo Eric Pulgar, né, que é o chileno, o volante chileno. E sobre prioridades, ele falou que vai esperar a janela para ver se o Corinthians vai de fato perder algum jogador, porque daí as prioridades que tem hoje pode ser que sejam outras, né? Se ele perde o Duqueiroz, por exemplo, aí ele precisa de um volante de todo jeito. Interesse em Balbuena vai estar muito ligado ali se vai vender ou não o João Vitor, né? E o pessoal pelo menos o pessoal de Portugal lá tem falado assim, não, eles estão querendo comprar o João Vitor, mas deveriam olhar com carinho para o Raul Gustavo. Então vamos esperar para ver como é que vai ser aí essa janela para o Corinthians. O Corinthians precisa vender jogador, né? Acho que talvez o Corinthians ali consiga vender o João Vitor, que está quase certo, tá? E aí é mais esperar mesmo. Vamos um dia de cada vez, um campeonato de cada vez, um jogo de cada vez. E provavelmente amanhã à noite a gente vai estar gravando o pré-jogo de Corinthians e Boca Juniors da Argentina. Beleza? Então vamos ficando por aqui, rapaziada. Se você assistiu o vídeo, curte o canal. Curte o canal não, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal. Compartilha com um amiguinho.
E é isso. Vamos ficando por aqui. É nóis. E vai Corinthians, mano.